Olá, meus irmãos, queridos amigos, nós estamos aqui mais uma vez com o nosso Lei, e é com muito prazer que nós iniciamos essa noite de quinta-feira. Agora são exatamente 21h09. Estivemos aqui um pouquinho de atraso, porque deu um problema técnico aqui concernente ao microfone, ao eco que estava acontecendo, mas estamos aqui pela graça do Senhor. E hoje temos convidado especial, e também está conosco, também, como sempre está, né, o Gutierre, nosso primo, e está aí conosco o pastor, né? Eu posso dizer pastor já, né? Pastor Taira, né? Um pastor que a gente já conhece há muito tempo e a gente admira bastante pelo trabalho, ministério, pela família que ele construiu, né? E é maravilhoso isso. E hoje temos um assunto muito interessante, que é algo que a gente tem que viver com isso, né? Que é estudando a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, conhecendo a palavra de Deus. E hoje o pastor Márcio Tária vai estar falando um pouquinho sobre isso, né? E eu não quero falar muito, né? Só quero dar a vocês um bem-vindo. Quero, antes de passar a oportunidade para eles se expressarem, dar, né, a sua saudação de boa noite, de início, quero dizer para você que está aí nos assistindo, né? Compartilhe agora essa live, vá lá no seu Instagram, vai no seu WhatsApp, vai no seu Facebook, vai nos grupos dos amigos, da vovozinha, do vovô, do tio, da tia, dos primos, da família, aonde você estiver, qualquer grupo que você tem no seu WhatsApp agora, compartilhe para que as vidas sejam abençoadas e aprendam também, né? Como aprender a estudar a palavra de Deus, como aprender a conhecer a palavra de Deus, né? E hoje esse tema é muito profundo, muito inspirador, encorajador, porque sem a palavra de Deus não somos nada, né? A palavra de Deus é algo que nos guia, né? A nossa bússola, é nosso manual de vida, de fé. Então, antes de mais nada, compartilha aí, deixa o like, fala para o povo que o Lei está online, e não deixe de participar, não, por favor. Fique à vontade de participar. Se você tem algum pedido de oração para fazer, faça o pedido de oração, porque será um prazer estar orando por vocês. Mas, sem mais delongas, sem mais demorar, gostaria de convidar agora o Gutierre para falar um pouquinho, né, uma saudação inicial, e depois vamos estar ouvindo o pastor Márcio também falar um pouco para vocês. A paz do Senhor Jesus, estamos começando mais um Lei, mais um Live Entre Irmãos. Eu tive que falar isso. Eu gosto de falar que estamos começando mais um Lei. Seja bem-vindo a todos vocês. Estou vendo que tem algumas pessoas aqui nos assistindo, só que elas não curtiram e não comentaram e não compartilharam ainda. Eu vou dar 2 minutos aqui de silêncio para você poder curtir e compartilhar. E está aí nos ajudando a divulgar essa página. Muito obrigado a todos vocês, muito obrigado. Tem que fazer o suspense. Estamos aqui com o pastor. Estamos brincando. Mas estamos aqui com o pastor Márcio Taira, um grande amigo meu. Na verdade, eu vou revelar aqui, na verdade, eu queria que o pastor Márcio Taira nos ensinasse outra coisa. Participando de uma vigília junto, e ele trouxe uma mensagem que eu saí de lá admirado. Eu parei, pensei nela, e está ainda na minha cabeça ainda a mensagem. Foi algo revelador, foi algo inspirador, e eu queria que ele falasse sobre isso, mas hoje, quando eu convidei ele, ele falou, vamos conversar sobre a importância de estudar a Bíblia. Eu achei esse tema muito interessante. É muito bom nós, como cristãos, saber sobre a importância, aquilo que é bom e aquilo que é contra, e hoje estamos aí para estar falando sobre isso. Pastor Márcio, por favor, dê suas saudações. A paz do Senhor Jesus, os irmãos aí do Lei, né? A paz do Senhor, nosso amado irmão Yukio, o Gutierres, que são aí, são um povo maravilhoso, que nós nos conhecemos já há anos, e graças a Deus hoje nós estamos aí participando de uns trabalhos como esse, que tem sido de bênção para muita gente, e é de bênção para muita gente. Amém. Porque nós não falamos de nada além da palavra de Deus, né? Verdade. E o que o povo precisa nesses últimos dias que nós estamos vivendo e passando
ser orientado pela bendita palavra de Deus, né? Então, eu quero que já saudar com a paz do Senhor toda a minha família que está me assistindo, os amigos lá no Brasil, os amigos e irmãos aqui no Japão. E vamos lá, hoje é dia de nós nos conscientizarmos a respeito do bem, que é estudar a palavra de Deus. Verdade. E o Kio? É verdade, né? A palavra de Deus é algo esclarecedor, é profundo. E eu tenho lido, pastor, confesso ao pastor, ao Gutierrez, aos irmãos ouvintes que estão aqui nos assistindo agora e que também irão nos assistir. Eu e minha esposa, nós fizemos um plano de leitura diária. Na verdade, o nosso pastor, ele fez um livro, um livro, é uma caderneta, meu pastor Ben fala, né? Essa caderneta que fala assim, né? Fala sobre a leitura diária, né, da palavra de Deus. Aqui ele fala que em 6 meses você pode ler a Bíblia 3 vezes, a Bíblia inteira, em 6 meses, com esse plano que ele fez. E a gente está, eu e minha esposa estamos lendo, hoje vamos estar lendo Filemão, que são alguns capítulos, bem poucos capítulos, e já eu vou estar terminando já o Novo Testamento, vamos já indo para o Velho Testamento. Então aqui tem a leitura diária. E eu e minha esposa, a gente lê a nossa Bíblia em 2 idiomas, né? Uma maneira que nós adaptamos para nós aprendermos, tanto eu mais o inglês e ela mais o português, né? Tanto é que ela está aprendendo bastante, monstruosamente, assim, surpreendentemente. Ela está me surpreendendo com o português dela. Aqui tem a palavra de Deus, a gente lê junto. Eu leio em português, ela ouve, junto com o meu filho Makoto, está no ventre dela, ele fica pulando quando ouve minha voz. Uhum. E ela deu risada. E ela lê em inglês, e eu ouço ela ler, e ela também eu vou aqui acompanhando e vou aprendendo também a pronúncia. Tem pronúncia que eu não sei, palavras que eu não sei, eu vou aprendendo com ela. Foi uma maneira, uma estratégia que nós fizemos para nós ambos aprendermos, porque a gente falou, um dia ela vai estar pregando em português, eu estou traduzindo em inglês, aleluia. E um dia eu vou estar pregando em inglês, ela vai estar traduzindo para o português. Né? Então, vai ser assim, a nossa meta é essa. E também o japonês, né? Ambos, né? Para que a gente aprenda também. Então, a palavra de Deus a gente tem lido todos os dias, eu confesso que Deus tem falado muito ao meu coração e tem limpado muito o meu coração, a minha mente, e me ensinado bastante em forma amadurecedora, que eu tenho aprendido bastante a rejeitar, a negar muitas coisas que vêm até nós para que nós nos afaste de Deus, né? Como ser humano, a gente tem essas batalhas nossas. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa que ela constrange a gente. O amor de Deus, ele nos constrange de uma forma que a gente se sente, né, constrangido com tanto amor, com tanta benevolência, com tanta misericórdia, que a gente fala assim, não, meu Senhor não merece isso, e também não mereço isso, né? E a gente acaba amadurecendo, a gente acaba, a palavra de Deus acaba limpando a gente, né? E acaba fazendo a gente entender quem nós somos, né? E para que nós fomos criados, né? E isso é muito importante, né? Então, tem sido maravilhoso. Então, você que está aí nos assistindo hoje, fique aí conosco, compartilhe, vai compartilhando. A Elaine falou ali, né? Já compartilhei. Maravilha, compartilhe mais, Elaine. Compartilhe mais aí para que as pessoas entendam o que é a importância, né, de estudar a palavra de Deus. E o Yukio está lendo a palavra, que é algo muito bom, só que agora a gente vai estudar sobre ela. E o pastor Márcio podia nos ensinar como a gente estuda a Bíblia. Eu tinha um grande... fala de estudar a palavra de Deus, mas como que eu vou estudar? Como que eu vou ler esse texto? E como que eu vou estudar? Tipo, eu não tinha ideia de como fazer isso. E nos ensina como que a gente deve começar, pastor, estudando a palavra de Deus. Olha, vamos começar pelo lado mais fácil. O lado mais fácil, né? Esse plano de leitura que o nosso irmão Yukio apresentou, para mim eu acho o melhor e o mais fácil, que é começando pelo Novo Testamento, né? Então, você já vai aprender já de imediato a respeito de Jesus, né? E você vai entender a história, você vai compreender os evangelhos, e aí você vai entender
a respeito de nós, dos gentios, que fomos alcançados pelo Senhor através da vida de Paulo. Então aí vai entrar Atos e vem as cartas, tanto as cartas pastorais e como as gerais. Então você vai aprender bastante a respeito da salvação, a respeito da justificação, a respeito, como pode dizer assim, os benefícios da vida cristã, os perigos da vida cristã e, como eu posso dizer assim, é o melhor jeito de você aprender. E só que, assim, eu aconselho, né, você primeiro aprender a respeito dos evangelhos, que você vai começar a entender o propósito de Jesus, sua vida, o seu nascimento, né, o começo do seu ministério, a chamada dos discípulos, né? Porque isso está mais familiarizado, né? Isso aí está mais, como se diz, está mais próximo de nós, né? E depois a gente vai aprender um pouco a respeito do triunfo do Evangelho, né? Então, eu acho que a melhor forma que tem é você começar pelo Novo Testamento, e depois, quando você for ler o Velho Testamento, você vai começar a compreender o que o Velho Testamento apontava, o que ele preparava, qual era o propósito de tudo, e você vai começar a fazer as ligações, né? Então você vai entender a respeito das promessas através dos patriarcas, você vai entender a respeito do governo de Deus através dos juízes, dos reis, e você vai começar a encontrar muitas ligações que vai fazer você lembrar de alguma coisa que você leu já lá na frente. Né? Entendi. Então, E eu como acho que a gente... melhor Deu uma travada, pastor, modo é desculpa. você começar pelo A conexão tá ruim para você aí Testamento. também? Só do pastor. E acho que ele ainda não percebeu. Depois Espera um pouco. Deu uma falha aqui na conexão. Deixa eu tirar ele aqui uma vez. Deu uma travada lá. Mas enfim, todos. Acho que voltou. Acho que voltou. Voltou agora. Todos vocês que estão nos acompanhando, Elaine Oshiro, que já deixou aí, já compartilhei, seja bem-vinda. O pastor Luan Rodrigo Rinaldi, é seu amigo, né, Yuki? Sim, do Tarô lá de Bauru, né, pastor? Sim, Ele tem a rádio, né? sim, sim. A paz do Senhor, pastor Luan. Da vez passada ele deixou o link da live dele, da rádio dele, né? Sim. Eu tentei entrar e eu não consegui. Tinha que baixar um monte de coisa, eu baixei, mas não consegui. Mas seja bem-vindo, a Joana Juarez, seja bem-vinda, e a Rebeca Ribeiro. Seja bem-vinda a todos vocês que estão nos assistindo. Tivemos um problema aí na conexão do pastor, mas ele já está de volta. Pastor, está nos ouvindo? Deu uma travada, sim, agora mas deu certo. Deu certo. Eu ia perguntar, o senhor estava falando sobre como a gente começa a conhecer a Bíblia. O senhor falou sobre a promessa dos patriarcas, depois o plano de Deus dos juízes. Então, o melhor modo é a gente, né, começar estudando o Novo Testamento, que é o que está mais familiar, é o que está mais perto, né? E ao final, lendo em seguida o Velho Testamento, a gente vai começar a identificar as ligações, né? Então nós vamos começar a identificar desde o começo,
né, da criação do mundo, Uhum. desde das promessas, né, através dos patriarcas, né, da era dos juízes, né, que Uhum. vai falar sobre o governo, o início do governo, como é que foi, entra na era dos reis, os profetas maiores e menores. Então, nós vamos começar a fazer ligações, né, compreendendo o que nós lemos muita coisa lá na frente. Então, a gente vai entender que tem muitas coisas aqui no Velho Testamento que prepara, porque o Velho Testamento, ele é a sombra do Novo Testamento, né? Então, você vai entender a humanidade sendo preparada, né, Uhum. pelas profecias, pela história, para a vinda de Jesus, para a chegada do Uhum. Messias. Então, nós vamos acabar entendendo, compreendendo assim de uma forma mais clara, né? Esse plano de leitura que o nosso irmão Yukio apresentou, para mim, eu acho que é o mais fácil, é o melhor. Mas entendendo, pastor, lendo a Bíblia, entendendo dessa forma que o senhor está explicando, eu acredito que é mais fácil para a gente entender a palavra de Deus. Eu acredito, eu não tinha pensado dessa forma, né? Mas lendo com isso em mente, entendendo, vendo sobre Jesus Cristo, entendendo sobre Jesus e depois o Antigo Testamento, fica mais fácil para entender. É verdade, fica mais fácil. Uhum. E você sabe que nós estamos fazendo essas observações, como é melhor e tal, mas uma coisa nós precisamos compreender que estudar a Bíblia, estudar a palavra de Deus é algo assim é algo muito especial, é algo muito assim, é algo muito diferente. Por que eu falo algo muito diferente? Porque, sabe, não é uma questão assim como na educação, você estuda, você aprende, mas você tem que se preparar para fazer uma prova. Estudar a Bíblia, você estuda, você aprende, se preparando para exercer. Então você se prepara para Uhum. você exercer. Então, estudar a Bíblia é uma questão de cuidado, é uma questão de preparação, é uma questão assim muito pessoal, Uhum. porque estudar a Bíblia depende muito de cada um, Uhum. né? Porque estudar a Bíblia é uma autodisciplina. É incrível, É, irmãos. Você estudar, você selecionado na educação, então você está debaixo de uma autoridade, estão exercendo a disciplina sobre você, estão te Uhum. ensinando, estão te instruindo, e estudar a Bíblia, né? Estudar a palavra de Deus, a disciplina parte da pessoa. sabe que pastor, não te interrompendo, mas já interrompendo, eu lendo a palavra de Deus com a minha esposa, eu tenho aprendido que a palavra, ler, estudar a palavra de Deus é muito mais do que você ler e estudar, é você ter uma intimidade com Deus. Você É, começa a entender e começa a ler a história da palavra de Deus, as palavras que Deus colocou ali, Deus como exemplo, Deus nos deu como exemplo para nós vivermos, e você vê Deus falando com a gente, e você vê que é algo mesmo individual, pessoal e íntimo, né? Porque você acaba tendo intimidade com Deus e você acaba aprendendo a conhecer mais a Deus. E por isso que a Bíblia nos fala que errais por não examinar as Escrituras e às vezes a gente comete erro porque não conhecemos ela. Então, se nós, quanto exatamente. mais nós lemos a palavra de Deus e nós nos aprofundamos mais na leitura diária da palavra de Deus, a gente começa a conhecer quem Deus é realmente na íntegra, na intimidade. E você começa a se autoanalisar e você começa a ver quem você é diante de Deus, pelo exemplo que ele dá. Essa aqui é como se fosse o abecedário do crente, como dizem muito por aí, que você acaba aprendendo quem você é, você aprende quem Deus é, né? Quem Cristo é, quem o Espírito Santo é. E você lendo, estudando a palavra de Deus, você não só vai se formar
né, como diz essa palavra, nessa palavra que eles dizem, né, formar, mas você vai ter uma maturidade espiritual com Deus, de você saber quem ele é. Por exemplo, um médico, quando ele faz uma faculdade, ele entra numa universidade para ele ter um processo de estudo para ele se aprofundar na área que ele está se formando, para ele exercer. Né? Ele pode, então, exercer a profissão que ele teve como médico, naquela área específica, e ele é um profissional na área, então ele domina aquela área. Então, ele pode falar com propriedade daquilo que ele está passando, aceitando para o seu paciente com convicção naquilo, né? Então, ele vai e coloca, e a pessoa vai até curada. Quando a gente lê a palavra de Deus, a gente começa a entender quem Deus é, e começa a vir a cura em nosso coração, nossas almas, nossa vida, que a gente começa a analisar nós mesmos, a gente fala assim, nossa, quem nós somos, né? Como nós somos podres, como nós somos pecadores, né? Como Deus é tão amoroso, tão rico em misericórdia, que ele nos deu uma chance, né? Que deu seu único filho, Jesus Cristo, para morrer naquela cruz por nós, e passou por todo aquele processo para que hoje nós tivéssemos vida e abundância, por uma graça que não é um favor merecido. E você começa a analisar e ver lá para frente que o amor de Deus é constrangedor e que nos constrange. Isso é na versão portuguesa. Na versão inglesa, fala que o amor de Deus ele nos convicta. Ele nos convicta de quem não somos. Né? E você vê que isso nos leva mais próximo de Deus. Né? Então, você lê a palavra de Deus, é muito mais do que você estudar, muito mais do que você lê mas é algo muito pessoal, algo muito íntimo, é algo muito profundo, que você acaba tendo esse relacionamento com Deus, né? Você começa a conhecê-lo e começa a falar dele com propriedade. Então, quando o pastor prega nas igrejas, onde você estiver, o pastor fala com propriedade, com convicção aqui que o senhor prega, porque ele sabe quem Deus é. Né? Porque você tem intimidade com ele, você conhece o Deus que você serve. Então, você fala, meu Deus é isso e ponto. Né? Então, é a verdade. Ele é a verdade. Então, isso é muito interessante, realmente. Exatamente, exatamente. Agora, por onde a gente começa, pastor? Conta para nós. Por onde a gente começa a estudar? Como a gente começa a estudar? É assim, ó. Caminhando nessa mesma linha que o tá, né? Uhum. Sabe, irmãos, o maior propósito da gente estudar a palavra de Deus é realmente para a gente aprender, para nós aprender a conhecer melhor o Senhor e servi-lo, né? Deus, ele se revela para nós através da sua palavra, através das histórias, através dos ensinamentos. Então, ele se revela para nós de uma forma assim, muito tremenda, assim, muito peculiar assim, na vida de cada um. E há um risco muito grande quando nós saímos fora desse contexto, porque como o pastor Márcio Valadão e os seus filhos, eles dizem, né? A Bíblia, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu faço o que a Bíblia diz o que eu posso fazer. Então, o que acontece? Conhecer a Bíblia é ter condições de poder caminhar de uma forma plena, de uma forma certa, sabendo o que está fazendo, né? E então conhecer a Bíblia não é simplesmente ser um leitor, mais um leitor, porque a Bíblia, as suas palavras são vivas, né? Se você observar, quando lá no princípio, quando Deus disse haja, né? E esse verbo era o próprio Cristo, era o próprio Jesus que saía o verbo que saía da boca de Deus, em tudo que ele dizia haja, acontecia e se fazia. Então nós entendemos que a palavra ela é viva. Quando eu disse no começo que a Bíblia ela não é um livro comum, as palavras da Bíblia não é algo comum, porque ela em si mesma ela tem vida.
Quando você lê, Glória a Deus. é uma coisa, mas quando você lê e medita, você começa a compreender coisas. Olha, eu estou no meu natural aqui, eu vou lendo, eu vou lendo, eu vou lendo. Mas se eu tiver ligado, se eu tiver em meditação, se eu tiver com o meu espírito sensível, eu começo a enxergar coisa que eu chamo minha esposa para falar e tem coisas que eu não consigo nem me expressar porque eu choro, eu me emociono por causa do poder que essa palavra tem, né? A riqueza que essa palavra tem. Então, sabe, estudar a palavra de Deus é algo tão assim, é algo tão importante que ela torna-se como um espelho para nós. Você lê, você observa e você vai enxergando as rugas, você vai enxergando os seus defeitos, você percebe que ela te confronta e ela te coloca você de frente a frente com a verdade. Né? Eu costumeiramente eu digo que, por exemplo, né? Quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a fazer seminário, quando eu comecei a fazer teologia, eu até então eu achava que eu sabia alguma coisa. Quando eu comecei a estudar, parece que cada módulo que passava eu entendia que eu sabia menos. Pastor, cada livro que passava, sabe? E até hoje, agora. Hoje, eu tipo assim, pode entendo. falar, Hoje assim, é cada coisa que aparece, cada mensagem, cada ensinamento, eu vou entendendo que eu sei menos ainda. Diante da grandeza, da grandeza de Deus através da sua palavra. Tem hora que me falta palavras, irmão. Tem hora que me falta assim, argumentos. No curso que a gente está fazendo aqui na igreja, o pastor Gilson está ministrando, nós estudamos teologia, bibliologia, agora nós estamos no cristologia e pneumatologia, né? E pneumatologia, que fala sobre o Espírito Santo, é cada coisa que está ensinando que eu não tinha nem noção do que existia essas coisas. Parece que tudo vai fazendo sentido, sabe? É incrível, incrível. Estou vendo que eu não sei de nada. Eu achava que eu entendia alguma coisa, mas eu vejo que eu não sei de nada. Sabe o que é, meus amados? Isso demorou para mim entender isso aqui. Estudar teologia, né, é algo tão assim, tão profundo, em que eu posso dizer para vocês que a teologia, ela não veio para deixar ninguém intelectual. A teologia, ela serve para disciplinar o obreiro. Colocar disciplina na vida dele. Eu achava que, depois que eu estudasse teologia, eu ia sair cuspindo versículo, eu ia sair sabidão, eu achava que eu ia sair cantando salmos misturado com provérbios. Não. A teologia não veio para me deixar intelectual, para me deixar falando difícil. Ela não veio para colocar anel do meu dedo, para me exibir minha formação. A teologia, o estudo da palavra de Deus, ela vem para disciplinar nossa vida. Ela veio para colocar a gente no nosso lugar. No lugar de adorador, no lugar de seguidor, no lugar da humildade, no lugar do reconhecimento, sabe? No lugar da prudência. E aí nós vamos percebendo a importância de estudar a palavra de Deus e andar certo e o perigo de andar fora disso. Porque existem dois lados. É por isso que eu falei, esse aqui é um assunto que eu não sei nem como entrar, porque onde entrar ele vai ramificar e vai longe. Não tem fim. Não tem fim. Então o que acontece? De se andar sendo disciplinado pela palavra de Deus, é você ser preparado para servir a Deus como deve ser servido, é você ser preparado para conhecer o Senhor de forma mais ampla, mais clara e racional, e evitar de andar em ensinamentos, em tantas outras coisas
que veio desde lá de trás. Se você prestar atenção ao Evangelho, muitas pessoas aderiram ao Evangelho e trouxeram muitas coisas ruins para dentro dele. Trouxe muita coisa do paganismo, trouxe muita coisa do catolicismo, trouxe muita coisa do espiritismo. Você vê pessoas sem instruções, usando de manias, de costumes de outros lugares, e você entende que isso aí é a falta do ensinamento, é a falta da disciplina bíblica. Posso fazer algo polêmico aqui, pastor? Sim. Até na Assembleia de Deus tinha muito disso, né? E tem outras denominações que elas têm algumas doutrinas ou costumes que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu lembro que antigamente a Assembleia de Deus, a mulher não podia andar de bicicleta. O senhor acha que isso era por falta de estudo? Tem outras denominações, que não sei se hoje ainda faz isso, que faz a tal da regressão, que a pessoa tem que voltar no ventre da mãe para pedir perdão. A gente não vê nada na Bíblia sobre isso. Hoje em dia também a gente não ouve mais sobre isso, né? Você acredita que essas coisas é porque o estudo da Bíblia, o ensino, que a gente está tendo mais acesso a esses ensinamentos, por isso essas coisas estão terminando? Ou por que o senhor acredita que essas coisas têm terminado? Ultimamente a gente não tem ouvido mais muito sobre essas coisas. É assim, são muitas coisas, né? Uhum. Uma dessas coisas são o tempo, né? Porque há anos atrás tínhamos menos educação bíblica. Uhum. Então tinha mais costumes do que educação bíblica. Era uma forma de segurar o crente na igreja. Entendeu? Por um outro lado, existem os ventos de doutrinas. Isso acontece quando? Isso acontece quando o homem ele tem um interesse, e esse interesse não tem nada a ver com Cristo, e aí começa a aparecer os besterol. E esses besterol, ele tem um propósito também. Ele tem um propósito financeiro, ele tem um propósito egocentrista, ele tem um propósito antropocêntrico, menos Cristo. Se nós formos entrar em um desses aí, a gente vai longe. O outro, existe também a multiforme graça de Deus trabalhar. Eu entendo que nessa diversidade de ministérios, o Espírito Santo ele tem muitas formas de trabalhar. Então, por isso, assim, tem coisas que não dá para a gente, como se diz, entrar de forma crítica. É melhor nós entrarmos de forma compreensível, entendendo que o Espírito Santo ele pode trabalhar de diversas maneiras, mas o nosso respaldo é a Bíblia. O nosso respaldo é a Bíblia. Então, quando observamos muitas coisas assim estranhas fora, já dá para você entender que a raiz ela não é boa, né? Então, teve nos ventos de doutrina teve muita coisa, né? Com o que tem acontecido no meio dos novos pentecostais, são os neopentecostais, né? Muita coisa com muita coisa estranha, né? Muita coisa que nem eu acabei de dizer, muita coisa, muito costumes, né? De outras tribos que trouxeram junto. Então são situações que hoje é mais fácil da gente poder lidar, porque hoje nós temos um pouco mais de conhecimento da palavra de Deus do que antes. Então, hoje, você não precisa julgar. Hoje, você não precisa criticar. Hoje, você pega a situação, passa ela aqui dentro. Entendi. Entendeu? Passou aqui no crivo,
tá tudo certinho. Não passou, enroscou, é porque tem alguma coisa estranha. Eu vejo assim, pastor, que antigamente tem muitos contextos aí também, Gutierrez, na questão dos costumes, usos e costumes assembleanos, né? Como ainda existe isso em Cuiabá, no Mato Grosso, né? No MT, e outros interiores do Brasil, que as mulheres vão de bicicleta porque pode, né? Muitas questões. Mas a questão é a seguinte, né? Que antigamente, quando a Assembleia de Deus foi fundada pelos missionários, há 100 e poucos anos atrás, era uma época que os usos e costumes da época era desse costume, né? Que era apresentável a mulher da saia com nágua, o homem com terno, gravata. Então, isso era bonito. Então, isso foi virando um costume, uso e costume da época e foi indo de décadas a décadas, de geração a geração. Acompanhando, né? E isso é um bom costume, né? Eu gosto de usar terno e gravata, eu acho elegante, eu acho bonito. Sim. Isso é muito apresentável também. Realmente é bonito. As mulheres bem roupa adequada, roupa decente, também é lindo demais você ver essa esposa, né? As jovens, né? Tudo bem adequada, bem vestida, não com escândalo, não de uma forma sensual. É bonito isso. Então, para que preservasse esses costumes e usos, a Assembleia de Deus aderiu isso, né? E essa questão antigamente, de haver muitos erros na casa de Deus, antigamente as pessoas não eram como hoje, como o pastor Tyler está falando, que hoje eles têm teologia, hoje eles estudam, hoje eles buscam, hoje tem acesso na internet, no YouTube, qualquer material que você vai, hoje é fácil acesso. No seu celular você vê estudos, vê pessoas pregando, então você tem acesso, então você hoje é mais esclarecido, você aprende mais. Hoje tem teologia no seu celular, na sua casa. Antigamente não, antigamente era difícil. Então, antigamente os pastores assembleanos, outros pastores pentecostais, eles eram chamados eles eram levados ao ministério por chamados, né? Pela Espírito Santo de Deus, ou às vezes eu não lembro agora a palavra que usa no Brasil, mas acho que é chamado mesmo. Então, eles vão assim, ele tem chamado de diaconato, chamado ao presbitério, chamado ao pastor, o pastor vai lá, unge ele, e ali eles aprendem. Então eles são ensinados de forma errada, porque eles não conhecem também. Os pastores, antigamente, eram analfabetos. Muitos eram analfabetos. Eu conheci muitos pastores analfabetos, mas eles eram cheios da presença de Deus. Mas na mente deles estavam corretos, porque eles foram ensinados assim. Eu aprendi, aos meus 12 anos de idade, quando eu aceitei Jesus na igreja do pastor Davi, lá no Rio de Janeiro, a primeira coisa, quando eu aceitei Jesus, o pastor Davi falou assim, a partir de hoje, não pode jogar bola, não pode usar bermuda, não pode ficar sem camisa, não pode, se você fizer isso, vai para o banco. Aqui foi um fato pesado para mim, mas para mim, como eu já estava acostumado com isso, porque eu gostava de andar adequadamente, porque era o meu costume sair, pessoal, eu não achei nenhuma dificuldade. Eu também não gostava de bola, sempre fui ruim de bola, então para mim não foi nenhuma dificuldade. Mas para outros, isso aí é um jogo pesado. Então era algo muito difícil. Então a pessoa tinha que amar mesmo, entender o chamado dele para servir a Deus. Então eu tinha essas questões. Mas depois, com o tempo, havendo muitos erros, os pastores, né, os cabeças, foram vendo que era necessário estudo bíblico, né? Porque a palavra de Deus fala que sem conhecimento não tem como se aprender, né? Então as pessoas erravam por falta de conhecimento. Então até mesmo as próprias pessoas, os próprios membros, eles viam que os pastores estavam sendo errados, eles mesmos começaram a aprender por si mesmos para que eles pudessem falar para o pastor. Não, isso aqui não está na Bíblia. Como você vê a questão do Martim Lutero, quando ele foi nas igrejas lá da católica, ele pregou as teses dele lá e começou a pregar sobre a verdade, quando ele começou a traduzir as Bíblias na linguagem do povo para que ele pudesse entender, né, o sentido da Bíblia, para que ele pudesse saber o que é certo e o que é errado. Então, isso foi acontecendo no decorrer do tempo. Hoje em dia, você vê que todos... Vou falar agora um pouquinho do ministério, um ministério que eu já fui um tempo atrás membro. O pastor desse ministério, ele, por zelo à igreja, ao povo para ter conhecimento, ele incentivava que todos os membros fizessem teologia, para que eles aprendessem, que todos tivessem conhecimento, para que quando viesse alguém trazer uma mensagem, um alimento, para que não se trouxesse um alimento estranho, eles saberiam que era errado ou não. Então, eles tinham conhecimento. Então, a pessoa, para entrar naquele público, está sabendo público, para pregar o evangelho, falar de Deus, tem que ter muito conhecimento realmente, porque o povo sabia o que ele estava comendo e conhecia, na verdade, né? Então por esse motivo todo,
tinha esses momentos, sabe, assim, essas dificuldades. Mas hoje em dia, como o pastor falou, né? Hoje tem estudo, né, pastor? Né? Tem o estudo, tem a teologia, hoje tem os YouTube, tem tudo. Então, Hoje hoje tem todo o seu suporte. é. Desculpa, eu estou falando demais, né, pastor? Né, não. Não, isso aqui é interação, a gente vai aprendendo um com o outro e a bênção é grande. Uhum. E os irmãos aí que estão na escuta e estão acompanhando a live aí também, você pode estar mandando aí, né? Não sei se é no Messenger, dá para você mandar aí, né? A sua posição, a sua pergunta, porque isso aqui é algo de muita importância, né? Se você parar para pensar, Jesus em todo o seu ministério foi ensinamento. Era qualquer situação que acontecesse era motivo de ensinamento. Era uma murmuração era o povo murmurando, os fariseus murmurando, fazendo pouco caso, ali já era um momento de ensinamento. Ali uma pessoa enferma já era uma questão de ensinamento. Uma locomoção de um lugar para o outro já tinha ensinamento. Então foi ensinamento até, sabe? Ó, vamos abrir uma aqui, ó. Por exemplo, né? Já vamos para a polêmica. Por exemplo, as duas ordenanças que Cristo deixou. A ceia e o batismo. Certo? A ceia e o batismo. Ok? Então, se você prestar atenção, a ceia e o batismo, eles eram para ser o melhor culto da igreja, deveria ser o melhor evento, sabe, nas congregações. Por quê? Porque foi ordenanças que Cristo deixou a respeito da sua aliança, né, da nossa aliança que foi feita com Deus através do sacrifício no Calvário, e a decisão da pessoa morrer para o pecado e ressurgir para a vida com Cristo. O maior milagre nessa vida que já aconteceu nesse mundo não foi morto levantar e nem paralítico andar. Foi uma alma se render diante dos pés do Senhor. Só que eu não sei o que aconteceu com o ensinamento, que hoje qualquer congresso, qualquer festividade, qualquer outro evento é muito mais cooperado do que o evento da Santa Ceia e o evento de um batismo. É assunto que o povo nem compartilha, que o povo nem interage. Por quê? Porque o ensinamento para essas ordenanças, eles têm sido só para batizar a gente e só para disciplinar alguém que está em condições, fora de condições de tomar ceia. Pronto, só. Então, se você prestar atenção, olha o ponto que chegamos. Né? Aí, olha os costumes. Olha os costumes que trouxeram. Aí ninguém ensina sobre isso, ninguém fala essa importância, nem nada, e o povo vem com costume e vem, e vai colocando para frente, e o povo vai aprendendo, vai colocando para frente, e o povo está aprendendo. Tem gente que acha que os elementos da Santa Ceia, ele tem que ser extremamente consagrado. E eu descobri na Bíblia que o Senhor Jesus não consagrou nem pão e nem suco de uva, o vinho. Os três primeiros evangelhos, que são chamados sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles narram de forma iguais a ceia, e os três falam que Jesus, pegando o pão, dando graças, partiu e disse. Dando graças, ele não consagrou nada. Dando graças, partiu e diz: tomai e comei. E depois, semelhantemente, tomando o cálice, dando graças.
Você não vê ele consagrando nada. Por que ele dá graça? Porque aquilo era alimento. Você quer ver o que ele faz com o alimento? Ele pega 3 pães, 2 peixinhos e dá graça. Depois, quando ele morre, ressuscitado, ele aparece para os dois discípulos no caminho de Emaús, e aí ele é constrangido em passar essa noite na casa deles, e aí vai os procedimentos do judeu, né? Eu imagino que pelo procedimento dos judeus, ele chega lá na casa deles, eles lavam o pé, lavam as mãos, aí coloca o pão na mão do viajante, do visitante, e o visitante que dá graças a Deus e agradece pela comida, agradece pela refeição. E quando ele levantou e disse, e deu graças e partiu, quando eles olharam, Jesus já não estava, mas o pão estava partido já na mesa. Jesus deu graça e partiu e depois dali desapareceu. Então, se você observar nos dias de hoje, o povo tem um espírito de consagra tudo. Tem que consagrar elemento, e tem que consagrar carro, tem que consagrar casa, tem que consagrar, onde a Bíblia não ensina a fazer nada disso. Olha o prejuízo de não estudar a Bíblia. Aí, todo mundo fica calado, e vai. Passa a minha geração e a sua, o povo vai aprendendo isso. Passa a geração dos seus filhos, dos seus netos, o povo vai aprendendo isso. Então, é por isso que eu falei, é um item. Se a gente for falar de muita coisa, vai ramificar muita coisa. Né? O benefício de estudar a palavra de Deus e o não estudar. Né? Então, se você prestar atenção, era o quê? A observação. Quando você observa, você começa a compreender quais são os seus passos, não é? Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a tua palavra, né? O que é isso? Quando você anda pela palavra, você tem um caminho iluminado e você enxerga o que você está fazendo. Então, se você prestar atenção, muitas coisas, muitos ensinamentos, eles vêm entranhados, eles vêm, sabe, de um jeito assim, que se você não tiver prestando atenção, se você não tiver firmado na palavra de Deus, você passa para frente e vai que vai. Então, são assuntos que, sabe, não dão muita importância. Eu estou falando da Santa Ceia aqui porque eu acho que vocês e muitas pessoas estão vendo aqui já viu. O culto de Santa Ceia dá oportunidade para Deus e o mundo. Entendeu? O pregador tem que pregar correndo e tem 5 minutinhos para celebrar a ordenança de Cristo rapidinho, porque já está dando a hora. O povo quer ir embora para casa. Entendeu? Então, quer dizer, você vai prestando atenção, né? Como que é a situação. Eu vi o povo aqui, uma das pessoas que falou a respeito da consagração. A consagração, ela é ordenada simplesmente para quem vai exercer o ministério, para quem vai ser levantado no corpo de obreiro. Ponto final. Você entendeu? Só antigamente que, tipo assim, se consagrava os utensílios do templo, né? Hoje em dia não se faz mais. Antigamente, né? Antigamente dedicava, né? Quando era alguém para ser ordenado, algum ministério, era derramava óleo na cabeça. Isso depois de Deus ter falado. Lembra lá? Samuel indo ungir um dos irmãos de Davi, Samuel, eu não olho como um homem vê, lembra? Por quê? Porque Deus já tinha escolhido, ele só confirmava ali derramando o azeite. Né? Quando chega na nova aliança, até quem é levantado para o ministério, ele é separado. O ato de consagrar é separar, dedicar aquela pessoa para o ministério.
E o óleo aparece só. O óleo não aparece para ungir casa, para ungir cachorro, para ungir carro. O óleo, ele só aparece quando Paulo diz que se tiver alguém enfermo entre vós, chama o presbítero, e ele ali com óleo, né, ele vai ministrar a cura. Então, quer dizer, isso são coisas simples, irmãos. São coisas simples que o negócio é observar a palavra de Deus. O senhor acha que, então, o estudo, uma da importância dos estudos é nos tirar do engano, que às vezes parece... Nos tirar do engano. O senhor falando assim, tem muita coisa que a gente... Pastor, tem uma coisa também que eu acho que o senhor vai concordar comigo. Quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente entende que existe muitos textos, muito jargão que nós usamos, que ele é tirado fora do contexto. E a gente acaba errando porque ele é tirado fora do contexto. O senhor concorda com isso? Sim, claro. Sim, porque toda frase, todo texto, todo versículo, ele existe um contexto, né? Ele existe. O que é isso? Da onde que veio, para onde vai? Né? Tá algo escrito aqui. Da onde que veio isso aí? Em que situação, em que ocasião foi escrito isso? Quem foi que falou? Foi o personagem? Foi o narrador? Quem foi que falou? Ou é Deus que está falando? Para quem está narrando falou quem? Também, né? Então, é por isso que quando eu falo que a Bíblia, ela não é como qualquer uma revista, um gibi, qualquer um outro livro, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus tem vida, ela precisa ser analisada. Eu vou te mostrar uma coisa. Aqui. Eu tô com um livro aqui, eu tô com um módulo na minha mão. Bibliologia. Esse aqui é do ETAD. Esse aqui é do tempo que eu fiz o ETAD, né? Com o pastor Inácio. O pastor Inácio foi um dos meus mentores, que eu tenho muito respeito, muito apreço, e aprendi muito com ele. Tem muita coisa que eu cito que eu aprendi com ele. E a questão aqui não é idolatria, não, irmãos, é reconhecimento e gratidão, né? E o que eu aprendi, isso aqui, ó, esse livro aqui, ó, esse aqui é um dos 32 módulos do ETAD. Todos os livros do ETAD e também do FAETAD são ungidos. Não. Ele está dizendo aqui que você precisa orar a Deus antes de começar a fazer o estudo. Antes de você estudar, seja lá a revistinha da EBD, seja um módulo teológico, seja a própria Bíblia Sagrada, nós precisamos orar. Porque é o Espírito Santo que vai abrir o nosso entendimento, e através desse entendimento, Deus vai se revelar pela sua palavra e nós vamos compreender. Então, se nós não entrar por esse caminho, independente se é esse o módulo, se é bibliologia, se é cristologia, independente se é os profetas maiores, independente do que seja, quando você for buscar algo de Deus, seja na própria Bíblia, seja num estudo, a oração é o que vai te ajudar. Né? Então, na realidade, não tem dificuldade, porque o próprio autor da Bíblia, o próprio Espírito de Deus, é o que vai te ajudar a compreender o que está escrito. Porque foi escrito com a ajuda dele. Ele é o autor. Então, aí alguém diz assim: mas eu não tenho curso, eu não tenho tudo esse estudo, eu não tenho teologia. Não! A partir do momento que você abre a Bíblia para ler um salmo,
você procurar aqui, ó, quando você começa a meditar, você já está fazendo teologia. Porque teologia é o quê? É estudo sobre Deus. É estudo de Deus. Quando você abre, você já tá exercendo a teologia. Então, se você tem alguma dúvida ou situação, esse momento que a gente está tá enfrentando, a igreja está numa situação, está passando uma fase difícil por causa das heresias, por causa dos falsos mestres, o que eu vou fazer agora? É tanto ensinamento errado, o que eu vou fazer? A palavra de Deus, ela vai nos esclarecer o que devemos de fazer. Olha que coisa tremenda que é buscar a palavra de Deus. No Velho Testamento, era tudo assim, na base da oração, né? Eles buscavam a palavra através da oração. Você quer ver quando Abraão pede para o seu servo ir lá na sua terra, lá ir buscar uma pessoa preparada de Deus para casar com seu filho Isaac, e aí eles pegam e fazem uma jura, os dois, fazem um juramento. E esse juramento é para que ele jurasse não trazer gente que não teria nada a ver com o seu povo, mas sim pessoa de dentro da sua linhagem. Aí, ele, por obediência, por submissão, ele faz ali o juramento, né, com Abraão, o servo de Abraão, mas antes dele sair, preparar os camelos, tudo para ir, ele vai falar com Deus. Ele vai buscar a palavra de Deus. Ele fala, Senhor, olha, eu estou indo. Se o Senhor me mostrar quem é a donzela, e ela der água para os meus 10 camelos, se ela me der água para beber, eu vou entender que o Senhor prosperou o meu caminho. E isso é o que acontece. Deus prospera o caminho do servo de Abraão, porque ele não deixou de desobedecer o seu Senhor, mas ele foi buscar de Deus. Sabe o que é isso? Tem muita gente que estão se levantando contra autoridades, contra pastores, causando problema na igreja. É porque isso está errado, e porque... Não, meu irmão, vai buscar a palavra de Deus. Vai procurar saber o que Deus diz. Vai orar para Deus mudar o coração dessa pessoa. Sabe? Então, quer dizer, irmão, coisa maravilhosa é quando você vê a necessidade e você busca na palavra de Deus qual que é a vontade do Senhor. Então, hoje, não é fácil para ninguém. Não é fácil para ninguém. Ó, imagina. Uma vez, eu não vou dar nome aos bois aqui para não arrumar confusão. Uma vez, estávamos num círculo de oração, e um certo pastor falou assim, nós vamos orar aqui, porque tem uma irmã ali que vive caindo possessa, nós vamos orar aqui para Deus libertar ela e tal, né? Tá. Aí falou assim para mim, né? O irmão Márcio, ora por ela, né? Ora. Aí, antes de começar a oração, ele chamou a atenção de um jovem, de um rapaz. Porque o rapaz estava de braço cruzado. E ele diz, descruza esse braço aí. É porque nós estamos intercedendo aqui, e aqui não pode ficar de braço cruzado. Oxe, isso é coisa do espiritismo, é lá da macumba, irmão. Onde que ele aprendeu isso? Aí os que estavam na roda, o que aprenderam? Na hora de orar, não pode ficar com o braço cruzado. Que diabo é isso, irmão? Jesus disse, antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos. Agindo eu? Quem impedirá? Quem impedirá? O que vai impedir Deus agir, irmão? Mas são coisas que aparecem. Outra vez no Brasil, entrou um bêbado e todo mundo achou que o cara estava endemoniado. Aí ora, e nada que sai, o negócio não sai do cara. Aí sabe o que aconteceu, irmão? O pastor falou assim, abre aqui o corredor, abre o caminho aqui, não fica ninguém na frente não. Porque nós vamos repreender, o bicho vai passar por aí. E eu fiquei olhando para aquilo.
Ô, irmão, é uns costumes, é umas coisas. É coisa de gente que não conhece a Bíblia. Quando a pessoa começa nos negócios estranhos, você já sabe que ela não conhece nada da Bíblia. Já sabe que ela não lê, já sabe que ela não medita. Que não precisa de... Irmão, não precisa de ser teólogo, não. Que nem nós estávamos conversando aqui, ó, com o irmão Yukio. Eu também conheço pessoas de Deus analfabeta. Mas tem vida de oração. É analfabeto, mas não é surdo. Ouve a palavra de Deus. Uhum. Conhece. Entra no coração. Você entendeu? Sabe o que aconteceu naquela noite? E o cara estava bêbado. E eles achando que ele estava endemoniado. E aí eu vi que o cara estava fazendo bagunça. Sabe o que eu fiz? Chamei ele no canto e falei, ó, você não parar de palhaçada, vou chamar a polícia pra você vai sair daqui algemado. Ele ficou bonzinho, pediu desculpa e foi embora. Então, irmãos, é muita coisa. Eu falei para vocês que é muita coisa. Uhum. É muita coisa. Por isso que aqui, ó, por isso que a Bíblia diz, ó, aqui João 5,39, examinais as escrituras, porque vós cuidais de ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Sabe o que ele está dizendo? Se você observar a minha palavra, a própria minha palavra vai te revelar quem sou eu. Vai te revelar a minha vontade. Sabe? Eu lembro que na época, assim, a gente ia para os montes, ia para as vigílias, e o povo metia o pau, falava, esses irmãos que só quer saber de teologia, e esse negócio de teologia, esse negócio de ser letrado, e eu já estava quase indo nessa também. É verdade, esse povo é cheio de letra, esse povo demoniado. E, na hora de pregar, era aquela coisa rasa, era aquele conhecimentinho desse tamanho. Quanto a igreja do Senhor está precisando de ser bem alimentada, está precisando de ser bem instruída. E aí as pessoas falam tudo e menos dão alimento para a igreja. A palavra. Né? Então, irmãos, isso aqui são obstáculos que nós enfrentamos e nós precisamos tomar cuidado, porque a nossa luta, ela não é contra a carne nem contra o sangue. Sabe? Isso nós não vamos resolver, como se diz, nós não vamos resolver isso atacando pessoas na rede social, colocando indiretinha para as pessoas, sabe? Colocando coisinha, picuinha. Isso é coisa de gente que não tem o que fazer. Sabe? Nessa vida tem muita coisa para fazer. Tem trabalho, ler a Bíblia, ajudar a mulher em casa, sabe? Cuidar dos filhos, sabe, irmão? E fazer qualquer outra coisa, e dar comida para o passarinho, levar o cachorro para passear. Irmão, tem tanta coisa para fazer nessa vida do que ficar colocando indiretazinha em rede social, sabe? Criticando, debatezinho, pega um versículo isolado, coloca lá um versículo isolado, escreve um textão assim, aí entra aquele monte de gente que não sabe nada também, e só besteira, e isso atrapalha a obra do evangelho. Isso atrasa o nosso lado. Isso não adianta nada. Não edifica. Isso atrasa o nosso lado. Não edifica, perde tempo, se queima, porque você não vê muçulmano se debatendo, você não vê macumbeiro se debatendo, você não vê católico se debatendo, você não vê nenhuma outra religião se batendo. E olha que eles não têm Bíblia, hein? Então, é momento daqueles que estão centrados, sabe, os remanescentes de Deus, aqueles que ainda querem um compromisso com o Senhor, aqueles que têm vontade de, sabe, conhecer a Deus, aqueles que têm vontade de servir a Deus. Irmão, o caminho é nós entrarmos pela palavra de Deus, debruçar sobre ela, sabe? Eu tive conversando com a minha esposa esses dias, algo que eu mudei na minha vida. Mudei na minha vida porque eu tive que mudar isso na minha vida. Antes, eu gostava de ficar debatendo. Eu gostava de ficar debatendo ideias, debatendo linha de pensamento. E ainda mais quando alguém perguntava para mim, você é o quê? Calvinista ou arminiano? Eu dizia, não
não sou calvinista porque tenho cabelo, não tenho calvície nenhuma, e eu não sou armeniano, eu sou brasileiro. Amém. Irmão, então eu gostava muito dessas coisas, e eu aprendi que essas coisas não edificam, isso é atraso lado do evangelho. Parece que você está defendendo o certo, você está defendendo a linha da pureza. Não, você está se juntando para o escândalo, para o tropeço. Né? Já quero deixar aqui já uma sugestão aqui para o povo da rede social. Olha, você pode postar um bom dia, um versículo do dia, você pode, sabe, até que seja uma palavra motivacional, mas esqueça esse negócio de crítica, debate, porque isso atrasa o lado do evangelho. Quando alguém perguntar alguma coisa, não faz pouco caso, não debate com ela, chama para o assunto e ensina. A pessoa fala muito absurdo porque não sabe. Aí você ensina, você compartilha, todo mundo aprende. Você aprende comigo, eu aprendo com você. O que eu não sei, eu vou ficar quietinho para me ouvir, porque eu quero aprender. Né? Ninguém é dono da razão, ninguém é dono da verdade. Né? Então é aprendendo. E de certo que não são todos que têm essa linha de pensamento, mas nós que temos essa intenção diante de Deus, parte da gente. E vamos deixar Deus usar a gente, irmãos. Amém. Sabe? Vamos deixar Deus usar a nossa vida. Olha, o benefício de estudar a palavra de Deus, você é mais feliz, você prega com mais segurança, você ensina com mais amor, sabe? Você instrui com mais firmeza, porque, olha, coisa bonita é você ver alguém crescendo. Você investir na pessoa. Não interessa se ela vai crescer mais do que você no ministério. Não tem importância. Não tem importância, porque quando você investe em alguém, essa pessoa, ela vai chegar em lugares que talvez Deus não vai te levar. Né? Mas por causa do seu investimento. Sabe aquela a parábola dos talentos? Aquele que tinha um talento, ele não acreditou no potencial dele, ele foi e enterrou. E sabe qual que é a dica que Deus dá para ele? Você deveria ter investido isso aí. É a dica que Deus dá. Deus nos dá uma dica através disso. Você acha que você tem pouco? Você acha que você não tem condições? Aplica isso aí. Esse pouquinho que você sabe, investe em alguém. Soma com alguém aí que você vai ver. Né? Então, irmão, isso é uma maravilha. Isso são coisas preciosíssimas. E eu tenho aprendido tanto com isso, irmão. Olha, eu tô no meu 8º módulo do bacharel, do FAETAD. Parece que cada módulo que passa, eu vou ficando menorzinho, assim, ó. Eu comecei, eu era maior do que esse tamanho aqui, ó. Aí eu fui diminuindo. Cada livro que foi passando, eu fui diminuindo. Foi diminuir. Esses dias atrás eu tava um palmo. Meu tamanho. Agora tá assim, olha. Diante de Deus. E a tendência é ir mais. A tendência é ir mais. E nisso, nós vamos estar preparados para o ministério. Quantas pessoas despreparadas estão aí assumindo trabalho? Quantas pessoas despreparadas não estão conseguindo trabalhar, formar obreiro, não estão conseguindo lidar com uma família problemática? Isso dá trabalho. A obra de Deus é trabalho. A obra de Deus é trabalhar. E trabalhar, eu digo que dá trabalho. E trabalho não dá tapinha nas costas, trabalho não dá dinheiro, trabalho não dá oba-oba, trabalho não dá fama. E todo mundo corre do trabalho. O povo quer a fama, o povo quer o microfone, o povo quer o tapinha nas costas, mas não quer o trabalho. Você sabe o que Paulo diz em 2 Coríntios 12:15? Ele diz, olha, gastarei e deixarei me gastar pelo evangelho de Cristo. Enquanto tem muitos aí querendo curtir a aposentadoria na missão, achando que missão é ressorte. Tem muitas pessoas achando que aqui é um lugar bom para curtir o júbilo. Aqui é campo missionário, irmão. Olha, não é porque eu estou na frente do irmão Yukio, não.
mas eu admiro muito o trabalho que o irmão Yukio tem realizado. Né? Eu lembro quando ele foi para as Filipinas aprender inglês. Eu lembro ele falando para mim dos filipinos. Uma vez ele falou assim para mim, olha como eu não esqueço. Uma vez o irmão Yukio contou para mim que um dos filipinos chegou e falou para ele assim que ele queria ter muita oportunidade que ele tem para estar no Japão, fora de outros países, mas ele não tinha essa condição. Eu me lembro uma vez quando nós fomos tomar café juntos. Você lembra, Yukio? Lembro. Há muitos anos atrás. Muitos anos atrás. Então, não é fácil para ninguém você ter que aprender. É fácil aprender, irmão Yukio? O povo vê você falando inglês aqui bonitinho, mas fala pro povão aí como que é para poder falar, desempenhar, ensinar. Eu ainda estou aprendendo ainda, né? Agora que tem uma esposa ainda nativa, né? Que ela fala o tempo todo aqui inglês comigo, eu estou aprendendo com ela. Eu vejo o quanto eu não sei, né? Você vê, como você falou, pastor. Quando a gente começa, a gente acha que está já fluente, né? Estamos lá. Mas quando a gente começa a aprender, a gente sabe que a gente vê que não somos nada e vai diminuindo, né? A gente vai vendo que a gente tem muito que aprender. Então, não é fácil, vai ter que renunciar. Né? Demais, né? Atualmente estou estudando japonês, estou estudando inglês e estou outro projeto aí que não vou falar aqui, né, no momento, porque estou em oração. Mas para isso tem que ter renunciar horas do seu tempo, horas de lazeres, horas de tempo com sua família, horas de tempo contigo mesmo. Então você tem que dedicar aquilo que é. Uma vez o irmão Cristiano falou para mim assim, irmão Cristiano Miyashiro, isso foi muito tempo atrás também, na época lá, muito tempo atrás, ele falou assim, Kio, tudo na vida tem que ter propósito. Você tem que ver a vida de propósito. Se você não tiver propósito em sua vida, você vai dar volta, vai chegar no mesmo lugar. Então, tenha propósito na sua vida para você chegar a algum lugar. O que você quer fazer da sua vida, né? E muitos não sabem, mas o pastor Márcio, foi o Cristiano que me introduziu o inglês. Ele me deu uma fita cassete, aquela fita grande, cassete, né? Do grupo Hillsong, daquela banda Hillsong, né? Para eu ouvir em casa em inglês. Ele falou assim, toma aqui, assiste isso aqui, a benção dos louvores. Foi ali que surgiu no meu coração o desejo de aprender inglês. Né? Foi dali que Deus começou a trabalhar no meu coração. Foi dali que comecei a ir para Filipinas. Foi dali, porque ele plantou uma semente no meu coração, com aquela palavra que diz que nós temos que viver os propósitos, e aquela fita cassete me introduziu no meu coração a semente. E eu fui para Filipinas, que Deus me levou para lá para aprender, e voltei, ainda estou aprendendo, mas não é fácil, você tem que renunciar muito. Muitas vezes eu estava lá nas Filipinas chorando, né? No inglês a gente fala homesick, no japonês é homesick, né? Você fica saudade de casa, né? Da família e tudo, você renunciou família, tudo, você ficar num país que você não conhece a língua, nunca conhece cultura, não conhece nada, para você aprender algo que você quer aprender. Né? E lá eu chorei muito, né? Quando estava lá sozinho. Mas, olha como Deus é tão bom, pastor. Deus é tão bom. Eu e a Viviane, nossa amiga, né? Viviane Higashi, Harumi Higashi, né? Ela me chamou para ir lá e veio pedir um conselho, acabei indo com ela e nós fomos para uma cidade chamada Bacolod, uma ilha bem no centro da Filipinas, bem longe de Manila, 40 minutos de avião. E lá a gente conhecia ninguém. A gente nem falava nem inglês direito, não falava inglês, não falava nada. Chegamos lá. E nós íamos para domingo, a gente começou a procurar uma igreja para a gente cultuar a Deus. E bem perto da nossa casa tinha uma igreja que era bem pequenininha. E era os cultos lá, uma bênção. Só que era tudo em Ilongo, é um dialeto da região. Não era nem o idioma nacional, que era o Tagalog, era Ilongo. E nós não entendíamos nada, só sentíamos a presença de Deus e chorávamos, né? E aí veio uma pessoa, falou assim, um irmão, não lembro quem, falou assim, mas jovens, vocês não entendem nada aqui, né? Então eu acho que é desperdício vocês virem aqui. Vocês precisam se alimentar espiritualmente, vocês não morrerem espirituais. Então eu tenho uma sugestão, vão para o centro da cidade, lá tem uma igreja bem grande, a igreja matriz, e lá eles falam um pouco de inglês. Então vocês vão poder se alimentar. Só que eles falam um pouco de inglês, mas não era o culto em inglês, era em Tagalog, em Ilongo. E nós chegamos lá, nós éramos os únicos visitantes estrangeiros. Naquela cidade não tinha muitos estrangeiros, nós éramos os únicos estrangeiros. E nós chegamos naquele culto um domingo, a igreja é uma igreja grande, uma igreja matriz, igreja grande. Então o culto já estava já alicerçado ali, tinha uma liturgia, tudo em inglês, tudo em tagálogo e ilongô. Nada era em inglês.
alguns louvores raramente eram em inglês. Daí o pastor, ele nos apresentou tudo, e ele começou a falar com a gente assim, e ele viu que a gente não entendia nada do que eles falavam. E olha que coisa maravilhosa. Aí o pastor falou assim, ele chegou lá no púlpito, pensa aquela igreja de mais de 500 pessoas, falou assim, a partir de hoje, por amor e por respeito aos nossos irmãozinhos estrangeiros que estão aqui na nossa terra, para eles se alimentar, não morrer espiritualmente, a partir de hoje nós vamos cultuar e louvar só em inglês para que eles possam entender e não morrer espiritualmente. Ele mudou toda a liturgia do culto daquela igreja imensa para fazer tudo em inglês para que nós não morrêssemos espiritualmente. Não, aquilo foi maravilhoso. Então, isso você vê que valeu a pena. Né? E isso tudo, Deus tinha um plano. Todo o meu esforço, quando eu fui para o Brasil, cheguei lá na verdade, fui para trabalhar pela Globo Internacional nos países sul-americanos, em todos os países, eu passei no Brasil. E na época que eu fiquei no Brasil, passei lá só passagem, tinha um pastor americano que estava em missão em Mato Grosso do Sul. E ele chegou lá e não tinha ninguém para traduzir para ele. E me chamaram para traduzir para ele, ficar com ele uma semana, traduzindo para ele para o português e inglês, indo para todas as igrejas e todos os lugares que ele queriam. Eu topei, falei, vamos lá. E eu fui entender porque Deus me colocou para aprender esse idioma, meu coração deseja aprender inglês. Chegando lá, eu fui com ele uma semana, fui nas tribos indígenas, fui nas creches indígenas, toda na parte das igrejas, traduzir para ele e levar a palavra de Deus. Então, Deus me usou para que eu fosse traduzir para ele. E isso, viajando nos países da América do Sul, eu ganhei almas, né, no país hispanos, no Uruguai, dentro do ônibus no Uruguai, lá em Montevidéu, eu falando de Jesus para um uruguaio, e ele amava inglês porque ele morou na Nova York, e eu falava espanhol, castelhano, né? E ele queria falar inglês comigo, então vamos lá. Eu falei, é estratégia, né? Dentro do ônibus cheio, falando de Jesus para ele aceitou Jesus chorando, aceitou Jesus chorando comigo lá, falando inglês, todo mundo lá na nossa volta, não entendia nada, e ele chorando e aceitando Jesus, e Deus me levou só para Montevidéu, Uruguai, capital do Uruguai, para ganhar aquela alma para Jesus, em inglês. Então você fala assim, então, são chamados e são esforços que você teve. Eu determinei na minha vida um propósito de pregar o evangelho nas nações. E Deus me colocou esse desejo de coração de aprender inglês para que eu evangelizasse outras pessoas. E Deus me começou a usar, né, como tradutor, como pregador, como tudo, para que eu falasse inglês. E hoje eu sou casado com uma nativa americana, norte-americana. Né? E tudo deu propósito. Então, foi todo o meu esforço, a dedicação, foi porque Deus tinha um plano ali e também porque eu dediquei aquilo. E hoje eu estou aprendendo, mas eu estou onde eu estou, Deus me trouxe, Deus me deu essa experiência. Amém. Então é importante você ter o objetivo. Né? Amém. Gente, já estamos mais de 1 hora de live, já passamos aí das 10 horas da noite, já é 10h26. A gente está falando hoje sobre a importância de estudar a Bíblia, e tem algo que eu aprendi nessa questão de importância de estudar a Bíblia. Uma história que eu ouvi, que ela faz todo sentido eu contar ela aqui, e a gente já entra para o encerro o término dessa live. Duas pessoas, ela recebeu, uma pessoa ela foi perdoada $1 milhão, e outra pessoa foi perdoada $100. Essas duas pessoas voltaram para agradecer a pessoa que perdoou essa dívida dela. E qual dessas duas pessoas foram mais grata? A que foi perdoada $1 milhão ou que foi perdoada $100? Provavelmente é a pessoa que foi perdoada $1 milhão. E é assim quando a gente entende o plano divino de Deus na nossa vida, quando nós entendemos aquilo que Deus perdoou, um pecado que nos levaria à morte, a gente é mais grato a Deus. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, ela nos aproxima mais de Deus, porque primeiramente a gente entende aquilo que a gente merecia e Deus não nos deu, e aquilo que a gente não merecia que Deus nos deu. Então, a importância de estudar a palavra te aproxima mais de Deus, que você entende o quão você foi perdoado e o quão você é amado. Amém? Quero agradecer ao pastor Márcio Taira. Muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu. Queria que o Senhor deixasse aí uma palavra de consideração para todos os nossos ouvintes. Amém.
Irmãos, eu sou muito grato por essa oportunidade, né? Porque nós estamos falando de algo aqui que não soa interesses, né? Uhum. Não soa interesses materiais, não soa interesses pessoais, né? São interesses da obra de Deus, são interesses do que vai glorificar a Deus, né? Então, antes eu não tinha essa mente, né? Hoje, cada dia mais eu vou aprendendo com o Senhor, que eu preciso estar centrado nisso, porque o Senhor precisa de mim, o Senhor precisa de vocês, precisa de quem está assistindo a gente, né? Para uma grande obra, e o bom é que sejamos preparados para fazer a diferença, né? Observando a sua palavra, que é o que nos dá base para viver, é o que nos dá base para um bom convívio com a família, no casamento, na igreja, no trabalho, na sociedade. Então, que nós não venhamos nos apartar dessa verdade, né? Que é estar sempre nos preparando, né? Lembre-se, quando Deus ele te chamar para algo, vá preparado e vai para fazer diferença. Não vamos fazer nada mais ou menos. Te chamaram para fazer um culto, te chamaram para fazer um trabalho. Irmão, vai para arrebentar. Vai mesmo para dar lugar para Deus. Vai para ser, sabe, usado por Deus na terra. Não vá despreparado de maneira alguma, porque a igreja do Senhor, a noiva do Cordeiro, ela é santa. E nós não podemos dar qualquer coisa para a noiva do Cordeiro comer. Ela não é alimentada com qualquer coisa. A noiva do Cordeiro, ela é aquela que está se preparando para ir para o céu. Por isso que nós não podemos assumir posições pelos nossos interesses. Não, aqui agora é minha vez, agora é a hora da minha promessa. Agora não. Nós vamos entender que Deus é a prioridade de tudo e que está preparado, né, para poder ser usado pelas mãos de Deus, é o mesmo de estar preparado para encontrar com o Senhor a qualquer hora nas nuvens. Então, o crente ele vive preparado, ele precisa andar preparado, né? E se Deus ele te der um brado na sua vida, lembre-se que a tendência é descer, não subir. Amém. Né? E nós somos uma fonte de vida para as pessoas. Vamos investir nas pessoas. Vamos desejar que o nosso próximo cresça. Vamos desejar que os nossos irmãos progridam. Né? Não tem esse negócio de, não pode passar daqui. Não, tem que passar sim. Né? Porque o Evangelho de Cristo, a obra de Deus, precisa de pessoas preparadas, que cresçam, que vocês cresçam, né? Que o nosso irmão Yukio venha crescer juntamente com a sua esposa nesse propósito, porque isso glorifica a Deus. Que o Gutierrez também é outra pessoa muito usada, né? Porque você faz tradução de português para o japonês e vice-versa na igreja. Você é outra pessoa também que é um instrumento de Deus, você, o seu irmão, né? Então, irmãos, olha, nós temos até a volta de Cristo, nós temos ainda uma jornada pela frente. Nós estamos em campo missionário. Campo missionário, aqui é um lugar muito sério, né? Tem muita gente do campo missionário que se não der fruto, Deus vai varrer, Deus vai mandar de volta, entendeu? Deus vai dar oportunidade para pessoas que têm vontade realmente de trabalhar. Aqui é uma terra que nós precisamos aprender a cultura e a língua. Nós não podemos fugir dessa realidade. Se você fizer qualquer curso de missões, você vai aprender isso, que você precisa aprender, você precisa saber, sabe, conviver na terra que você está, no chão que você pisa.
porque nós não estamos aqui por nossa vontade. Nós viemos com a nossa vontade, mas o que prevaleceu é a vontade de Deus. Então eu quero agradecer a oportunidade, quero agradecer aqui os irmãos que estão aqui com esse trabalho maravilhoso, né? Tem passado por aqui pessoas maravilhosas, homens de Deus, né? Que nós temos aprendido muito, viu? Eu quero também agradecer aqui minha família que está me assistindo, minha esposa e meus filhos, o pessoal do Brasil, os meus amigos lá no Brasil, viu? Eu acredito que minha mãe também, se ela não estiver vendo ao vivo, ela vai ver o vídeo depois, né? Meus tios, os nossos irmãos aqui no Japão, os irmãos da nossa igreja do Campo de Moca, os irmãos da Donge, os irmãos da Missão Evangélica Bereana, o povo da Bereana aí, né? Nossa família abençoada também. Eu vi aqui, o irmão Carlos entrou aqui, deixou também aqui uma palavra, que maravilha. Né? Pastor Jorge estava aí também. Então, rapaz, Pastor Jorge Sakurai. Olha, eu não estava sozinho. Nós não estávamos sozinhos, nós estávamos bem acompanhados nessa live aqui. Gente, olha, a bênção é grande. Aí, o presbítero Danilo, nosso dirigente ali do Campo de Moca. Deus abençoe poderosamente. Aqui, ó, pastor Luan, e lá de Bauru, um abração. Né, missionária Rosélia lá, esposa do pastor Takayama, né, o Massal. Deus abençoe vocês, viu? Continua orando por nós, para Jesus continuar convertendo a nossa vida, para Jesus nos ensinar mais. Nós estamos precisando aprender, ó, o pastor Anderson Moroi, dali, da Bereana. Olha lá o meu pastor Laércio, né? Aqui. Maravilha, tá todo mundo aí, ó. O Chiro, a esposa do evangelista Carlos. Aí também. Aí, ó, Célia Okada, olha aí, ó. Ó a mamãe, o Kio. Ô, glória! Pai do Senhor, irmã Célia, Deus abençoe a senhora, viu? A bênção é grande. Dá um abração aí no pastor Samuel por mim. Também cadê a missionária Edna? A missionária Edna também deixar um abraço aqui também. A quem tá aí também, ó. A quem tá aí também. Ó, Alex. Eita, maravilha. A Yumi, Deus abençoe. Manda um abraço lá para o pastor Chiaki. Maravilha. Deus abençoe vocês, gente. Glória a Deus. Viu? E não se esqueça. Vamos estudar, hein? Vamos estudar. Amém. Agora, vamos estudar. Amém, pastor. Amém. Quer falar? Não, vai que vai. Nós não temos outra alternativa a não ser estudar. Vamos lá. Amém. E o Kio? Interessante que, para finalizar aqui muito bem minhas palavras, para nós finalizarmos. Da rádio também, Yuki. Interessante que uma vez teve uma feita, pastor Taira e Thierry e ouvintes, meus irmãos. Eu estava na casa de uma amiga chamada Andréa Honda, e a André chamou o pastor Feitosa e sua esposa para jantar, né? E lá nós começamos a conversar. E eu sempre empolgado, comecei a falar de muitas coisas do pastor Feitosa. Né? Eu quero fazer isso, missão, quero fazer isso, quero fazer aquilo, quero fazer isso. Comecei a falar. E o pastor Feitosa, sábio. E ele só observando. Ele falou para mim assim, aí ele parou e falou para mim assim, Yukio, para um pouquinho de falar. Vai falar muito, você fala muito. Eu falei assim, como assim, pastor? Aí ele falou para mim assim, eu comecei a te observar, Yukio, você fala bastante, que você fazia aquilo. Ou seja, parou para pensar que cada palavra que você disse, Deus está anotando e você vai dar conta com Deus daquilo que você está falando para ele. Deus falou assim para mim assim, ó, tudo que você está falando, Deus vai requerer de você, você vai ter que dar conta com Deus. Então, cuidado o que você fala. Porque se você está falando, tem que cumprir. Porque Deus vai te cobrar. Aquilo para mim foi um choque. Depois daquele dia, eu comecei a vigiar, eu comecei a analisar o que eu falo e comecei a falar somente aquilo que realmente eu posso fazer. Porque a Bíblia nos ensina que nós temos que... se ensina não, né? Passar disso é processo maligno. E nós temos que ser sábios nas coisas que nós fazemos. E quando eu falava que eu queria fazer missão, que quando a irmã Rosélia até comentou aqui, que eu orava no meu quarto pelas bandeiras, muitas bandeiras de várias nações, para me levar as nações para pregar o evangelho, e eu falei, Deus, eu quero ir. E eu quero isso ser realidade na minha vida. E Deus me levou, Deus honrou a minha oração, e Deus reconheceu o meu coração, ele viu que era sincero o meu desejo, e Deus me levou para todos os países da América do Sul. Ele levou para outros países também, da Ásia, da Europa,
em outros lugares, sem nenhum tostão, assim, Deus pagou tudo, preparou tudo para mim. E eu vejo que quando a gente fala alguma coisa, coloca no nosso coração um propósito, então toma cuidado aquilo que você fala, para que depois Deus vai querer de você. Então, Verdade. você que está aí nos ouvindo, você, missionário, missionária, irmãos, tem um desejo no seu coração de, né, tem vontade e tem falado para muitas coisas que ia fazer isso, fazer aquilo, então cuidado, porque Deus está anotando. Mas fala com sabedoria, racionalmente, que fala racionalmente, né? Porque Deus vai cobrar de você. Então, faça com amor, com carinho, faça como o pastor Márcio falou, vai para arrebentar, né? Vai para fazer o melhor para o Senhor. Porque mas para você chegar até aí, precisa você conhecer a palavra de Deus, né? A Bíblia Sagrada. E para você fazer tudo que você pede para Deus, tem que conhecer primeiro a palavra de Deus, porque essa é o seu alicerce, é a sua base. É através da palavra de Deus que você vai conseguir chegar até lá. Então, se você tem um propósito de fazer missão, escolha o país que você for, então você estuda o idioma, estuda a cultura, e coloca dever, ame aquele povo. Porque muitos falam, eu amo o Japão, amo os japoneses, mas nem sabe assim, é difícil. Tem uns deles, né, que fala, né, e não cumpre, né, nas atitudes está bem longe daquilo que fala. Eu amo a América, amo isso, aquilo, eu oro pelas nações, mas não, né, na verdade, assim, não tem coração, realmente, não cumpre aquilo que fala. Então, vamos buscar mais a Deus, vamos buscar mais o entendimento, conhecimento para Deus, e vamos nos fortalecer em Cristo, e vamos fazer a obra do Senhor, né? Deus abençoe vocês. O pastor Luan Rodrigo está falando que nossa rádio está ao vivo agora, passando na em Bauru, né? Glória! E você que está ouvindo aí Bauru, as demais regiões do Brasil, e você que vai ouvir esse áudio, essa live, né? Ora a Deus, busca a palavra de Deus, busca conhecimento, né? E você vai ser um bem-sucedido espiritualmente, né? Quem deseja episcopado, excelente obra deseja. Deus abençoe vocês. É verdade. Muito obrigado a todos. O pastor Luan Rodrigo Rinaldi, ele deixou o link aqui para você poder estar baixando. É um aplicativo, né, Yuki, que você tem acesso a essa live, né? Sim. Você tem acesso à rádio. Então, se você puder estar dando essa força, muito obrigado, pastor Luan. Fico muito honrado por nos confiar aí nessa rádio. E eu também tenho um comunicado a dar hoje. Um pastor que participou aqui com a gente, o pastor Paniago, ele até deixou um comentário aqui. Ele está indo, ele está de avião agora em direção a Moçambique, e hoje ele me mandou um áudio, e ele me convidou para estar indo fazer essa missão com ele, né? Mas provavelmente ele não esperava que eu vá com ele, mas sim está indo com ele de outra forma, contribuindo para que essa obra seja realizada. O pastor Paniago, ele tem uma excelente obra lá em Moçambique, algumas igrejas aqui na Redondeza, da onde eu moro, já contribuiu com ele, algumas contribuem com ele ainda, continua contribuindo, e ele me convidou para fazer parte dessa obra, ajudando ele. Então, se você quiser estar contribuindo para essa obra, ele me deixou aqui o endereço de uma conta dele. Se você está querendo fazer essa ajuda, entre em contato comigo, vá no meu Facebook, me manda inbox, ou manda inbox aqui no Lei mesmo, que eu vou estar te respondendo e te encaminhando. Ajuda ele, qualquer ienes aqui do Japão, faz uma diferença enorme lá em Moçambique. Eu não sei o dinheiro de lá, mas eu lembro que em outro projeto que o Yukio está usando essa camisa do Atoto, para você manter também um projeto lá, que eu não lembro onde que é o Atoto. Uganda, para você poder ajudar uma criança, manter uma criança lá é 5 mil ienes por mês. Adotando a criança. Adotando a criança, 5 mil ienes por mês, você consegue sustentar uma criança lá. Então, se você quiser, qualquer ienes que você enviar, estará fazendo total diferença. Eu me comprometi com o pastor que eu estaria ajudando ele. Se você também quer ajudar, nem que seja com alguma quantia mínima, fale comigo, vou estar te passando a conta dele aqui do Japão, do correio aqui no Japão, para estar podendo fazer essa ajuda, amém?
Muito obrigado a todos vocês. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigado, pastor Márcio. Muito obrigado por disponibilizar o seu tempo, essa sabedoria. Amém. O senhor vai estar vindo aqui mais uma vez. Eu gostaria que o senhor participasse de novo com a gente. E da próxima vez eu vou escolher um tema bacana para a gente conversar. Amém? Amém. Deus abençoe os irmãos. Amém. Deus abençoe a todos aí que tiveram mandando mensagens para a gente aí, tá bom? Continue orando por nós. Ore por esses projetos aí, né? Que mais pessoas possam contribuir com essa obra, certeza. Né? Orem também pelo projeto do Leia, essa live entre irmãos, que tem edificado e alcançado vidas, pessoas até que nós não conhecemos, têm sido alimentadas, né, pela palavra de Deus. Então, né, que os irmãos continuem intercedendo também por nós, que estamos aí nos preparando, estamos nessa batalha aí em pró do ensino e da pregação do evangelho, tá bom? Deus abençoe. Amém. Muito obrigado aos irmãos aí do Lê. Amém. Amém. Deus abençoe todos também. Então, com Deus. A paz do Senhor Jesus. Então, vamos estar encerrando nossa live e até semana que vem. A paz do Senhor. Deus abençoe. A paz do Senhor. Deus abençoe.